Hoje iremos contar um pouco das histórias das Copas do Mundo de Futebol. História da Copa do Mundo de Futebol. De em 4 anos, seleções de futebol de diversos países do mundo se reúnem para disputar a Copa do Mundo de Futebol. A competição foi criada pelo francês Jules Rimet em 1928, após ter assumido o comando da instituição mais importante do futebol mundial, a FIFA, Federação Internacional de Futebol Associadas. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no Uruguai em 1930. Contou com a participação de apenas 16 seleções que foram convidadas pela FIFA, sem disputa de eliminatórias como acontece atualmente. A seleção uruguaia sagrou-se campeã e pôde ficar por 4 anos com a taça Jules Rimet. A primeira Copa do Mundo foi realizada em 1930 no Uruguai e teve como campeã a seleção uruguaia, vencendo a Argentina por 4-2. Em 1934, a sede da Copa foi na Itália e o vencedor daquele ano foi a anfitriã Itália, vencendo a Tchecoslováquia por 2-1. Em 1938, a sede da Copa foi na França e o vencedor daquele ano foi a Itália, novamente vencendo a Hungria por 4-2. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas pela FIFA por conta da Segunda Guerra Mundial. Com o avançar dos anos, a Copa do Mundo transformou-se em uma competição de importância mundial e de grande audiência. Em 1950, a Copa retorna com uma realização no Brasil, e o vencedor daquele ano foi o Uruguai, em cima do Brasil por 2-1. Em 1954, a sede da Copa foi na Suíça e o grande campeão foi a Alemanha Ocidental contra a Hungria. Os alemães venceram por 3-2. Em 1958, a sede da Copa foi na Suécia, e o Brasil ganhava ali no seu primeiro título mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Em 1962, a Copa foi disputada no Chile e teve como grandes finalistas a seleção do Brasil e Tchecoslováquia, vencida pelo Brasil por 3-1. Em 1966, a Copa foi disputada na Inglaterra. Foi vencida pela Inglaterra contra a Alemanha Ocidental por 4-2. Em 1970, a Copa é realizada no México e teve como finalista o Brasil contra a Itália. O Brasil conseguia seu segundo título mundial, vencendo a Itália por 4-1. Em 1974, a Copa foi realizada na Alemanha Ocidental, onde a grande campeã foi a Alemanha em cima da Holanda pelo placar de 2-1. Em 1978, a Copa foi realizada na Argentina e o grande campeão daquele ano foi a Argentina em cima da Holanda pelo placar de 3-1. Em 1982, a Copa foi disputada na Espanha e os finalistas foram a Itália contra a Alemanha Ocidental, e a Itália levou a melhor e ganhou por 3-1. Em 1986, a Copa foi realizada no México e quem levou dessa vez foi a seleção da Argentina, em cima da Alemanha Ocidental pelo placar de 3-2. Em 1990, a Copa foi disputada na Itália e teve como finalistas foram a Alemanha Ocidental e a Argentina, e os alemães venceram por 1-0. Em 1994, a Copa foi realizada nos Estados Unidos e o Brasil conseguiu chegar à final contra a Itália, vencendo nos pênaltis por 3-2. Em 1998, a Copa foi disputada na França e teve como finalista a seleção do Brasil e a da França, e quem levou a melhor nesse ano foi a França, ganhando do Brasil de 3-0. Em 2002, a Copa do Mundo foi realizada em dois países, Coreia e Japão, e os finalistas deste ano foram Brasil e Alemanha, e o Brasil ganhou a Copa por 2-0. Em 2006, a Copa foi realizada na Alemanha e teve como finalista a Itália e a França, e quem levou a melhor no pênalti foi a Itália, 5-3. Em 2010, a Copa foi realizada na África do Sul e teve como finalistas a seleção da Espanha e da Holanda. Os espanhóis conquistaram seu primeiro título mundial por 1-0. Em 2014, a Copa voltou para o Brasil e os finalistas foram a Alemanha e a Argentina. Nesse ano, os alemães venceram os argentinos por 1-0. Em 2018, foi a vez da Rússia sediar uma Copa do Mundo. Os finalistas foram França e Croácia, e os franceses levaram a melhor pelo placar de 4-2. Esse ano, a Copa 2022 será realizada no Catar e temos grandes esperanças que o Brasil traga o troféu de hexacampeão mundial. Esse foi o nosso trabalho de artes, a história da Copa.